Olá, eu sou o catequista Jadson. Vamos dar continuidade à nossa revisão agora, certo? Falando sobre o capítulo 7. O capítulo 7, o casamento em Caná. É um capítulo onde é apresentado o primeiro milagre de Jesus. Tá? Jesus, sua mãe e os discípulos foram convidados para uma festa de casamento. Lá faltou vinho, acabou o vinho. Então Maria, a mãe de Jesus, chegou para Jesus e disse: filho, acabou o vinho. E Jesus olhou para Maria e fez: o que é que eu posso fazer? Né? A minha hora ainda não chegou. Mas Maria sabia que era o momento certo de Jesus iniciar e de mostrar o seu grande poder. Então Jesus, a pedido da sua mãe, foi e solicitou que as pessoas enchessem de água vários barris e fez a transformação da água da água para o vinho. Foi o primeiro milagre que Jesus realizou e iniciou a sua vida. Jesus e Maria, sua mãe, foram à festa de casamento em Caná da Galileia. Os discípulos de Jesus também estavam lá, na Palestina, no tempo de Jesus. Uma festa de casamento poderia durar até 7 dias. Sem vinho, diminuiria a alegria. Os convidados iriam embora mais cedo e a festa terminaria. De repente, Maria disse para Jesus: eles não têm mais vinho. Ela não lhe pede um milagre, mas sugere que ele tome uma providência. Então, a providência que Jesus tomou ao pedido de Maria foi realizar o seu primeiro milagre. Vocês podem verificar todo esse conteúdo aqui no capítulo 7. Vamos lá para o capítulo 8. O capítulo 8, depois do milagre de Jesus, Jesus vem nos ensinar a sua boa nova. A boa nova de Jesus, qual será a boa nova de Jesus? Jesus veio proclamar a libertação aos presos. É liberar de todas as formas de prisão, de tudo aquilo que nos impede de sermos nós mesmos, de sermos livres. Então Jesus, ele veio quebrar as correntes, as amarras que existiam naquele povo, que não fazia com que o povo fosse feliz e reconhecesse Deus como Salvador. Levar aos cegos a recuperação da vista. É curar a cegueira física e muito mais. É curar a cegueira de quem não enxerga as outras pessoas. Aqueles que são cegos para os irmãos e para Deus. Olham só para si. Então, naquela época de Jesus, e talvez até nos dias de hoje, existem muitas pessoas que olham só para si. E Jesus veio dar início a essa cura dessa cegueira, para que a gente possa enxergar o outro melhor, para que a gente possa se colocar no lugar do outro. E também muitos milagres Jesus realizou na cura física do cego, né? Devolveu a visão a quem era cego. Dar liberdade aos oprimidos. Então, naquela época, existiam muitas pessoas que eram excluídas na sociedade. Não muito diferente de hoje. Em nossa sociedade ainda existe muita exclusão de certos grupos de pessoas, porque a gente ainda não aprendeu a boa nova de Jesus, que é estar perto dessas pessoas, que é trazer essas pessoas para a luz, trazer essas pessoas para Jesus e libertar os oprimidos. Proclamar um ano santo por parte do Senhor. Jesus veio proclamar que aquele ano que ele estava na terra era um ano santo por parte de Deus, que ele era o próprio Deus, que ele foi enviado por Deus e que ele estava em nosso meio. Anunciar o ano da graça do Senhor, segundo a tradição daquela cultura, significava perdoar as dívidas, que muitas vezes levavam as pessoas a perder a terra, as casas e a própria liberdade. Portanto, um ano de perdão dos pecados também. Então, um ano de perdão, um ano da graça do Senhor e um ano de reconhecimento de que Jesus era o Senhor. Vocês podem verificar no capítulo 8, a boa nova de Jesus. E aí, Jesus escolhe os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos está escrevendo aqui no capítulo, está escrito aqui no capítulo 9.
vocês podem ver a história dessa escolha de Jesus dos apóstolos. Eu vou ler só um pequeno trecho para vocês. Jesus subiu a montanha, isto é, um lugar especial de encontro com Deus. Ali fez uma escolha especial. Chamou os que ele quis. Jesus escolhe pessoas simples que deixaram o que tinham para acompanhá-lo. O grupo dos 12 era formado por pessoas de diferentes profissões. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. Mateus era coletor de imposto. Na lista dos 12 também havia um traidor, Judas Iscariotes. Ele foi chamado porque foi amado. O amor de Deus não muda e é fiel sempre. O amor humano muda e é infiel. Está aberto à traição. Outro ocupará a função de apóstolo no grupo dos 12 depois da morte de Jesus. Será Matias. Mas a pessoa de Judas Iscariotes será sempre lembrada. Foi aquele que traiu o Senhor. 3 são os compromissos de quem aceitou o chamado de Jesus: ficar com ele, anunciar a boa nova e expulsar os demônios. Então Jesus escolhe os 12 apóstolos para colaborar com sua missão. E os apóstolos, com o passar do tempo, e também com sua fé, vai adquirindo força e também vai realizando milagres, porque Jesus assim fez com que eles também realizassem esses milagres. Então, para ajudar a boa nova, os apóstolos eles foram enviados por Jesus através dessa fortaleza. No capítulo 10, Jesus cura os doentes. Vocês vão verificar aqui um episódio no capítulo 10 em que Jesus cura a sogra de Simão Pedro. A sogra de Simão Pedro estava muito doente e Jesus curou a sogra dele. Então vocês podem verificar aqui no capítulo 10 esse milagre que Jesus realizou. Eu vou ler só um trecho para vocês. Ele se aproximou. Jesus se torna próximo de quem sofre. Tomando-a pela mão, Jesus dá atenção especial àquele doente, toca com a sua mão. Levantou-a. Enquanto estava deitada, a sogra de Simão Pedro não podia levantar-se sozinha. Dependia de outras pessoas. Colocá-la de pé faz dela uma pessoa livre para servir. E ela se pôs a servi-los. Então ela estava muito doente, não tinha forças, e Jesus curou a sogra de Pedro. Você pode verificar no capítulo 10. No capítulo 11, vem falar sobre a felicidade que Jesus propõe. A felicidade que Jesus propõe, ela está no capítulo 11, lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 5, do 1 ao 12. São as bem-aventuranças. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa que é feliz. E essa felicidade é a felicidade que Jesus propõe. Então as bem-aventuranças, elas são as seguintes. Elas valorizam os pobres, aqueles que choram, os mansos ou humildes, os que têm fome, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz e os perseguidos por conta da justiça. Para eles é prometido o reino de Deus, a consolação, a terra, a fartura, a misericórdia, a contemplação de Deus e a filiação divina. Então, os humildes, os que têm fome e sede de justiças, os que são honestos, os que são perseguidos por causa de Jesus. Qual é o prêmio final das bem-aventuranças? É contemplar a face de Deus. Então você pode verificar aqui no capítulo 11 as bem-aventuranças e a felicidade que Jesus propõe. No capítulo 12, Jesus dá uma grande missão para nós, que é ensinar a amar os inimigos. Não é fácil.
amar aquela pessoa, aquela pessoa que nos traiu, aquela pessoa que às vezes quer só o nosso mal. E Jesus ensina aqui que a gente deve amar nossos inimigos, porque o amor ele vai construir essa ponte para que esse mal-estar, para que isso passe. Então é um exercício diário que nós temos como cristão, que é amar aquelas pessoas que não querem o nosso bem. Então aqui no capítulo 12, vocês vão poder ler como Jesus, ele ensina a amar os inimigos. Eu vou ler um trecho para vocês. Jesus revela a novidade que é a justiça do reino de Deus, que ele veio anunciar. Está lá em Mateus capítulo 5. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. O ódio não liberta ninguém, ao contrário, quebra ainda mais as relações humanas e prejudica imensamente quem odeia, causando-lhe até mesmo doença. Então, o mal que existe na outra pessoa, a gente deve orar, deve amar e orar constantemente, para que a gente também possa se libertar. Então, o mal que o outro faz vai causar a ele mesmo doenças, preocupações, porque vivem na maldade. E para nós cristãos, a certeza da oração é a nossa força. Então, eu vou encerrar aqui no capítulo 12. Vocês já têm todos esses links no meu canal do YouTube, capítulo por capítulo, para vocês assistirem. Que o Senhor abençoe a cada família e até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus.